Boa tarde, são exatamente meio-dia e 53 minutos. Ai! Hoje eu decidi falar sobre homens do século 21. Mas, Virgínia, por que falar desses homens do século 21? Porque eu me peguei pensando em tudo que aconteceu comigo, em tudo que aconteceu no passado, na minha vida inteira. Ah, mas você não é tão velha assim. Depende do ponto de vista. Como eu já falei, eu sou uma mulher espiritualizada, onde acredito em reencarnação, onde acredito em espíritos evoluídos e afins. Mas tá, Virgínia, volta. Ok, eu vim falar sobre homens. Aí eu falei, certo, sobre a minha trajetória toda. Tive um filho, ele tem hoje 13 anos. Infelizmente, não obtive tanta sorte com meu ex. E infelizmente não deu. Aí a família fala, né? Muita gente fala, a gente escuta muito zum zum zum, aquela rádio peão que fala, né? Tipo, ah, Virgínia, você não teve capacidade de segurar o seu marido. Ah, Virgínia, você não teve sorte. Ah, Virgínia, você foi burra. Ah, Virgínia, ela era mais bonita que você. E ele deu um pé na bunda. Bom, foram tanta coisa, gente, foram tanta coisa que se eu contar aqui vocês começam a chorar. Mas eu tô aqui, linda, maravilhosa, belíssima. Aí tá. Aí eu fiz algumas perguntas, um leque de perguntas, porque com essas perguntas já faz com que nossa cabeça evolua, porque às vezes é, nesse século de agora que nós estamos tem muita negatividade e faz com que nosso corpo e nosso plano espiritual nos feche e nos deixe cegos e surdos. Não porque você não mereça. Muitas vezes a gente se questiona isso, né? Por quê? Será que é porque eu não mereço? Não. É porque nós estamos vivendo num mundo globalizado e num mundo que é muito competitivo. E que muitas vezes, pelo simples fato de acharmos que vão nos roubar alguma coisa, e como eu já falei no outro vídeo, eu acredito que nada se é roubado desde que prove ao contrário. Porque, como assim, Virginia? Explica-me isso melhor. Prove ao contrário. Por exemplo, né? Hoje, pensando em toda a minha trajetória, como eu já falei com meus ex e tal, e principalmente com o meu pai do meu filho, né, que teve um vínculo maior, eu acho que eu não perdi. Eu ganhei experiência, eu ganhei força, eu ganhei vitalidade, que eu era uma pessoa morta e não sabia. Por que morta? Porque eu vivia em função dele. Somente. A culpa era dele? Não. A culpa era minha. Por quê? Porque eu vivia em função. Né, eu ligava. Por quê? Porque eu já tinha outras ocorrências, né? Já teve outros relatos, já tive outras coisas e eu não caía ficha. Eu achava que ele ia mudar. E ele sempre falava que mudava e nunca mudava. E isso foi no decorrer de 12, 13 anos juntos, com idas e voltas, com ficadas e namoros e afins. Tá, mas aí você. Tá, muita gente já fala, ah, mas você não tinha experiência, você era muito nova. Nova para quem? Em que plano nós estamos falando? Porque é muito fácil nós colocarmos culpa, né, em outra coisa e não conseguirmos ver no nosso interior, né? Virginia, eu acho que realmente eu era uma pessoa muito fechada. Fechada em que sentido? Fechada em sentido de não ser uma. Como que eu posso dizer? Explosiva? Eu acho que não seria explosiva a palavra certa. Seria mais taxativa,
né? Tipo, não, eu não quero, não, eu quero. E eu tinha muito essa coisa, por quê? Eu tenho um histórico antigo onde meu pai e minha mãe eram casados e nós víamos sempre minha mãe depender do meu pai para tudo. Em que, por exemplo? Por exemplo, supermercado, quem ia era meu pai. Não era minha mãe que ia. Então, quer dizer, ele era responsável por exatamente tudo, correto? Muitos iam dizer que minha mãe era chata, mas não é que minha mãe era chata, ele não dava oportunidade para que ela crescesse, em nenhum sentido. Os cartões ficavam com ele, tudo era com ele, tudo era com ele, não tinha nada com ela. Então ela tinha que ser submissa, porque ela foi retirada de um emprego onde ela tinha uma estabilidade, casou e foi morar junto com meu pai, onde ela foi escravizada, porque ela não foi feliz em nenhum momento. Eu não via minha mãe feliz, tipo, nossa, como minha mãe tá feliz, nossa. Não, eu sempre via ela chorando nos cantos, nervosa, estressada, porque meu pai era um militar, então por isso tinha algumas coisas que ela presenciava e que ela falava amém, porque tinha um certo medo e receio. Então isso também é legal, esse vídeo, para outras mulheres de militares ter um certo cuidado. Se ele não quer ir num psicólogo, vá você, explica a situação, né? Tente, já que você não consegue sair desse relacionamento, por que não consegue sair desse relacionamento? Porque você é uma mulher dependente e não consegue fazer outra coisa, tem filhos, e você se vê desesperada, tipo, o que eu vou fazer com meus filhos, né? Eu não consigo dar algo melhor para eles, eu não tenho como dar algo melhor, o que eu vou dar para meus filhos? Eu não tenho. Eu espero de coração que aqueles homens machistas que estejam vendo meu vídeo, que tenham um pouco de consciência e gratidão, pelo menos um pouquinho, sabe? Que é complicado, eu sei que é difícil, né? Todo mundo tem seus momentos, sua vida, todo mundo tem seu, como que você fala? Posso falar? Seu momento, enfim. Mas a partir de hoje, né, cresça, né? Já que no passado você não teve sorte, vamos dizer assim, não teve sorte, então hoje em dia cresça espiritualmente, cresça amorosamente, cresça de coração, queira algo melhor para você, porque você não sabe o dia da manhã, né? Hoje foi ela que se machucou, amanhã pode ser você, certo? Amanhã pode ser você. É muito fácil você apontar o dedo e falar, mas você foi isso, você foi aquilo, você errou, você não sei o quê. Mas tem uma lista, né? Tem uma lista constante aí atrás, né? Então ela não teve nenhuma oportunidade, porque ela se sentia sempre feia. Ela sempre se sentiu feia. Por quê? Por que ele tem essa necessidade de procurar outras mulheres fora do relacionamento? Né? Então ele olhava no espelho e falava que ela não era autossuficiente para estar ali no seu lar familiar, correto? Ela não estava autossuficiente para cuidar de você, porque ela sempre cuidou de você e dos seus filhos, correto? Então, tem muita coisa complicada. Aí eu sei que tem homens que acham que já fiz a merda, agora vamos deixar o barco rolar, porque se ela descobrir vai dar merda, deixa rolar. Não pense dessa forma. Tudo tem jeito, tudo tem solução, tudo tem saída. Eu sei que no começo você queria me bater, agora você já está pensando melhor. Então, esse é o maior problema dos homens.
É não pensar antes de fazer. Vocês não pensam, vocês vão fazendo. E sempre é a culpa de alguém. A culpa nunca é de vocês. É dos amigos, ou é da mãe, ou é do pai, é do Espírito Santo. Amém. Nunca é sua, né? Então, é difícil a gente parar para pensar e falar, não, calma, realmente teve, né? Por que que eu fiz isso, né? Por que eu tive essas coisas estranhas? Por quê? Por quê? Por quê? Enfim, é complicado. Aí tá, o que você busca... Não, porque a mulher é carente, né? Vamos começar pela segunda parte. Por que a mulher é carente? Por N motivos. Primeiro, ela já nasce sendo dona de casa. Ela sempre tem que ser a filha que tem que ajudar. A mãe tem filhos, mas não, é a mulher que tem que ajudar. Por quê? Porque a gente... eu tenho um filho e eu tô falando por mim. Eu tô começando a colher os frutos e eu tô começando a aprender agora. Ele tem 13 anos, começou a trabalhar agora com a minha irmã e eu tô começando a entender certos tipos. E eu tô pagando por isso, por N motivos. Ele não me dá um carinho, ele não me dá um eu te amo. O carinho dele é soquinho, dá um soquinho. Eu sei que ele me ama, a gente sempre, eu sou mãe, eu sei, mas não é aquela afetividade de abraçar, né, de fazer um... Então, não me julgue, porque eu já estou pagando, certo? Ok. Então, voltando, né, por que a mulher, ela é carente? Porque, então, eu acabei de falar, porque a mulher, ela é responsável por um monte de coisas, né? Ela tem que ter responsabilidade de ser mãe, ela tem que ser responsável por ser mulher, ela tem que ser responsável de ser amante, e ela se preocupa com medo de que ele faça alguma coisa com o outro, então ela entra em desespero, em choque dentro dessa sua casa. Ela não sabe se dá carinho pro filho, ela não sabe se dá carinho pro marido, ela não sabe o que fazer, ela entra... Então, é complicado, né? Às vezes a gente tem que pensar, sentar e colocar... Pega uma agenda, compre uma agenda, né? Compre um caderno, coloque, tique todas as suas frustrações e o que você pode melhorar. Se você acha que o seu parceiro não está correspondendo com o que você quer, tente fazer de uma outra forma para que você veja se isso vai ter uma transformação. Não adianta, se você não vai conseguir fazer um omelete sem quebrar os ovos. Aí você fala, mas eu não tenho força para isso. Como você não tem força para isso? Você teve força para ter 3 filhos, 2 filhos, sabe, filhos naturais que quase morreu, quase te abriu, arrebentou toda. Você não tem forças para isso, não tem força para encarar a sua família, não encarar o seu momento. Ele é teu marido, independente de qualquer coisa. E não adianta falar, homens do meu Brasil, ela não vai mudar. Você pode, eu digo, presta atenção, é a sua mulher, né? Você tá todos os dias com ela, você fala que arroz todo dia tá enjoando, beleza. Como se ela também não enjoasse de arroz todo dia, mas tudo bem. Aí tá. Só o que você tem que pensar? Que ela é sua mulher. E ela não vai... a buceta, desculpa a palavreada, é a mesma. Só muda a cor e o cheiro, dependendo de se ela for fedida, se ela não tomar banho, enfim. Mas é a mesma. As atitudes são as mesmas. Ensine para ela, então. Mostre para ela que ela está errada da forma que ela está te tratando. Dê sinais, sabe? Dê alguma coisa para ela, dê um sinal de fogo, me faça uma fumaça, sei lá, mas faça uma... Não destrua o seu casamento. Porque eu sei que nada é por acaso, entre aspas, e acredito que, como tem um livro de Chico Xavier que fala, ninguém é de ninguém. Você conseguiu entender o que ele quis dizer nesse livro, que ninguém é de ninguém? Essa frase já diz tudo, ninguém é de
Ninguém. Consegue compreender agora? Então não jogue sua vida fora, porque você futuramente vai sentir falta. E aí agora eu vou defender os homens, porque aí o peso vai ser tudo nas costas dele. Porque a mulher, ela fez de tudo, então para ela a consciência dela está tranquila, ela não fica com aquela consciência pesada. Já o homem não, o homem vai ficar com aquela consciência pesada, aí pensa em se matar, aí pensa em usar droga, aí pensa em fazer um monte de coisa, porque não teve uma estrutura legal no seu decorrer de vida, né? Então, o que nós temos que ver? Que você tem uma chance, sim, de ser um homem feliz. Porra, olha para o seu lado e vê o quanto coisas positivas, coloca numa balança tudo de positivo e negativo. Aí você vai e constrói uma outra família com uma outra mulher, tem outros filhos. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que você, homem, acabou de dividir a sua vida. Você agora tem duas vidas. Você tem a primeira vida, porque você teve um filho com essa pessoa, e não adianta você falar que não, porque vai ser eternamente, você querendo ou não, e vai ter essa segunda vida. Então, homem, pense antes de fazer besteira, antes de terminar o seu relacionamento, que às vezes você não conhece a sua mulher por 20 anos. Como que você vai conhecer uma mulher que acabou de conhecer? E você acha que ela é a mulher da sua vida? Sabe? Porra, vai tomar no olho do seu